Vamos olhar um pouquinho para o Brasil, porque nesse momento acontece lá no Amapá, mais especificamente na fronteira, lá no Oiapoque, ou seja, o extremo norte do Brasil, um evento com Davi Alcolumbre. Porque após o acordo sobre a pauta governista, que a gente deu em primeira mão no Bastidores CNN na semana passada, o presidente Lula espera uma sinalização de apoio de Davi Alcolumbre. Após 3 reuniões, uma delas mediada inclusive pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, Lula e Alcolumbre retomaram o diálogo após a rejeição ao nome de Jorge Messias a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal. E como um aceno, o senador destravou a pauta governista na Casa Legislativa. A gente viu semana passada o PL das terras raras, a PEC da segurança e a PEC do fim da escala 6x1 foram mandados para as comissões temáticas. Vão ser votadas em plenário antes das eleições? Dificilmente, mas pelo menos destravou o andamento. E Lula e Alcolumbre embarcaram hoje, juntos, ali de Macapá, às 10h30 da manhã, para o Oiapoque, exatamente para um evento sobre a descoberta de petróleo na Foz do Amazonas. E Lula, nesse evento, vai aproveitar para reforçar o apoio dele à reeleição do governador Clécio Luiz, do União Brasil, que é um aliado de primeira hora de Davi Alcolumbre. A expectativa é de que Lula, Clécio e também Alcolumbre discursem neste evento. E a expectativa, pelo menos de Lula, ele pode eventualmente estar otimista demais, é que Alcolumbre faça um aceno a Lula e finalmente declare apoio à reeleição dele, que é o que espera Lula há bastante tempo. O movimento de Lula tem sido de buscar apoios de dirigentes de partidos de centro-direita que anunciaram neutralidade na disputa eleitoral desse ano. Lula vai ao município de Oiapoque, como eu disse, para conhecer o navio-sonda da Petrobras após a descoberta do petróleo na Foz do Amazonas. Ele tem tentado tirar esse apoio nas últimas semanas de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre tem ficado em cima do muro, não apenas pelo distanciamento de Lula, porque Davi Alcolumbre deve enfrentar uma disputa à reeleição ao Senado Federal no ano que vem. Então, para ele é mais vantajoso ficar em cima do muro, para eventualmente ter o apoio do PL, apesar de o PL já ter anunciado que apoiaria o nome de Rogério Marinho ou de Tereza Cristina na disputa pela Casa Legislativa. Isabel, vamos falar de petróleo? Isabel é multitarefa. De petróleo, de política. De tudo, né? Porque misturou, exatamente. Nesse caso é tudo. Como você avalia essa reaproximação entre Lula e Alcolumbre, que ganhou um novo ponto? Por quê? Porque essa questão da Foz do Amazonas, eleitoralmente, para o governador Clécio Luiz, é muito importante. E para o Alcolumbre também, porque o discurso deles isso é um passaporte de futuro para o Amapá. Investimentos com royalties de petróleo que vão para educação, saúde, segurança pública. Então eles vão querer tirar uma casquinha desse anúncio hoje. É importante para o governador, para Davi Alcolumbre, para o presidente Lula, o roteirista, que deu uma caprichada nessa conjuntura, porque isso tudo também vem num momento de total aproximação. Imagino que eles tivessem alguma pista, porque o resultado estava já previsto para esses dias. Então, algum indicativo de que o resultado seria positivo, eles devem ter tido. Isso deve ter sido um componente importante dessa reaproximação amistosa de Lula com Davi Alcolumbre. São acenos eleitorais que estão unindo todos esses componentes lá no Amapá e que o resultado para o ponto de vista de eleição que a gente vai ter hoje, Uribe, é a fotografia conjunta de Lula com Davi Alcolumbre, com o candidato de Davi Alcolumbre no governo do Amapá. Ele é do mesmo partido do atual governador, que está tentando a reeleição. Então é isso que fica como um saldo importante em que os três vão capitalizar isso bastante. Vamos lembrar que o próprio presidente Lula, quando ainda estava de bem, lá da outra vez com Davi Alcolumbre, ele chegou a criticar o lenga-lenga do IBAMA, porque o IBAMA não avançava com esses processos todos em relação à margem equatorial. E por diversas vezes, Davi Alcolumbre foi uma peça ativa para articular em prol desse projeto. Isso entrou até mesmo na tramitação sobre licenciamento ambiental. Tinha uma emenda que foi colocada lá por Davi Alcolumbre que também trazia uma facilitação em relação à margem equatorial. Aqui só alguns exemplos do quanto é uma
uma pauta importante tanto para o lado do governo federal quanto para o lado do presidente Davi Alcolumbre no reduto político dele, que é o Amapá. Então tá todo mundo aguardando esse saldo dessa visita e que acaba misturando um pouco as duas coisas. Vou dar um exemplo aqui para quem está acompanhando a gente. Ontem, ato de lançamento da campanha é Lula candidato. Não estava nem na agenda oficial. Hoje, Lula vai ao Amapá como presidente, está na agenda oficial, mas acaba misturando um pouco esses papéis porque consegue capitalizar isso também de maneira política, seja para ele, seja para os aliados dele no Amapá. Então, o roteirista aqui deu uma caprichada porque está conseguindo unir todo mundo ao mesmo tempo. E só um outro ponto, para concluir, quem tem ficado de fora, pelo menos do discurso do presidente Lula, é a principal pauta que gera aquele fenômeno do Congresso inimigo do povo, que é o fim da jornada 6x1. O presidente Lula discursou pela segunda vez em atos mais atrelados à política. O primeiro foi a campanha, a convenção, e agora a campanha de fato, com a largada da campanha. Em nenhum dos dois discursos longos, um de 62 minutos, outro de mais de 40 minutos, o presidente Lula citou o mote do fim da jornada 6x1. Então aqui também ele escanteia esse tema porque ele não vai, Lula, ficar ampliando o desgaste no momento em que ele está super próximo de Davi Alcolumbre e que você ainda aguarda qual vai ser o desdobramento dessas pautas lá no Senado Federal. Mas o governo conseguiu pelo menos o gesto de ter o despacho para a Comissão de Constituição e Justiça e vai deixando para a militância lembrar este mote do Congresso inimigo do povo que os dois presidentes da Câmara e do Senado detestam porque isso só prejudica eles na vida política deles. Importante ressaltar sempre, o presidente da República pode fazer campanha desde que não seja em horário de expediente. Então esse é um horário de expediente, então final de semana, que ele estaria descansando, está liberado, e também cedo e no final da tarde e noite, mas no horário do expediente tem que cumprir. Por isso que é a agenda todos presidencial. Os afazeres da presidência e isso é interessante, só trazer um outro bastidorzinho que a gente tem escutado bastante da campanha, porque o próprio presidente Lula tem dito para a campanha, olha, eu sou presidente no horário comercial, concentrem esses atos durante a semana à noite ou então nos finais de semana, porque ele quer até fazer uma espécie de antagonismo com Jair Bolsonaro lá atrás, dizendo que ele é presidente, mas que ele continua sob... O país não está solto, já que ele é candidato ao mesmo tempo. Ele continua sob o comando do Brasil, então isso tem sido muito frisado por aliados da campanha. Pode ser até abuso de poder econômico, e isso pode tornar ele inelegível, até mesmo caçá-lo. Por isso a preocupação sempre com esse ponto. Obrigado, Bel.